No dia 12 de outubro, a Mob Games, desenvolvedora da história de Pop Playtime, lançaram no YouTube um vídeo especial comemorando o aniversário de um ano dessa saga, lançado lá no dia 12 de 10 de 2021. Porém, nesse vídeo, além do agradecimento do Isaac, diretor que dirige a saga de Pop Playtime, agradecendo o trabalho de grande esforço e importante da sua equipe de produção, existe um segredo por trás desse vídeo especial, que provavelmente seja anunciado no Halloween, o Dia das Bruxas. Então hoje faremos uma análise a uma pista relacionada ao capítulo 3 que sairá em 2023. Mas antes, vamos saber até então o nosso conhecimento de Pop Playtime capítulo 3. Por enquanto, as teorias só cresceram drasticamente e levam a crer que o próximo perseguidor dessa saga, no capítulo 3, será um robô fracassado. Em outras palavras, o Experimento 1006, ou o Protótipo. Uma criatura enfurecida que matava todos e qualquer ao seu redor após seus resultados terem dado terrivelmente errados. Um experimento conhecido por sua alta agressividade e inteligência e extremamente cauteloso. Foi estudado há anos, aproximadamente desde 1960, de acordo com as teorias, pelos cientistas da fábrica Playtime. Também devem ter ouvido falar que o protótipo é possuído pelo Elliot Ludwig, o fundador da Playtime Co., com sentimentos de vingança pelo seu desejo recém-descoberto de assimilar brinquedos mortos, representando a irresistível relutância de Ludwig em prosseguir em frente com seu ente querido, possivelmente a morte de sua filha. E a próxima jornada macabra vai ser na Playcare, ou Crash, o ponto-chave para descobrirmos o que acontecia justamente com as crianças aprovadas após concluir os 3 testes disfarçados de jogos mortais na Game Station. Entretanto, o que há de tão perigoso na creche apropriado para assegurar a segurança na creche? Bem, dentre as opções, um dos experimentos mais qualificados para se certificar do bem-estar e proveitos na creche seria Baby Longlegs. Porque, assim como o restante dos experimentos, Baby também foi criado por meio das cobaias, ou especificamente, os bebês, incluindo também o Daddy Longlegs, 2 indivíduos com aspectos e características amigáveis e suaves para acompanhar as necessidades das crianças. Porém, por alguma razão, a Mommy foi mantida como recepcionista para acompanhar as crianças e guiá-las nos jogos sozinha, ao invés de juntá-la com o resto da sua família. Mas por quê? Algo apontado ao fato de como ela é agressiva com os funcionários, e isso incluiria alguma coisa que nós não sabemos sobre ela, tipo, ela pode até ser mesmo agressiva com experimentos, ou talvez Mommy já fazia parte de um plano estratégico que melhoraria tanto o desempenho da Playtime, quanto principalmente as ideias experimentais de Ludwig. Por exemplo, sem condições de mantê-la sob controle, eles atribuem em aceitar suas necessidades, assim transportando a Mommy para a estação de jogos. Com isso, distraindo as crianças, enganá-las e garantir que ninguém suspeite dos seus objetivos fatais. Ou seja, a Playtime usou a Mommy Longlegs. Por enquanto, essa deve ser algum sentido ou indício sobre por que Mommy não estaria com o resto da sua família, se ao menos ela existe ou existiu, não é mesmo? Porque nós temos apenas uma única evidência que Baby e Daddy Longlegs existem nesse universo, que é o pôster que encontramos no caminho ao tratamento de água, escrito apenas Mommy Longlegs and Family Longlegs, ou Mommy Longlegs e sua família de pernas longas. Outra informação
que também sabemos que pode ter no capítulo 3, é a estranha amizade com a Poppy. Pois no início, Poppy, ela estava presa numa caixa, mas ela foi libertada pelo protagonista, sendo uma boneca que nos ajudou a encontrar uma nova saída da fábrica por um trem que levaria de volta à superfície, mas infelizmente, no final, Poppy só nos usou para alcançar seu objetivo, impedir a Mami de colocá-la de volta à caixa e matá-la. Então Poppy mudou a direção do trem para a próxima estação, a Crash. Durante sua fala, Poppy diz que ficou tantos anos naquela caixa que ela resolveu fazer o que é certo. Dessa maneira, é evidente que Poppy simplesmente enlouqueceu por conta dos erros cometidos no passado. Porém, antes de qualquer conclusão, tudo indica que Poppy foi novamente capturada. Mas a diferença é que não conhecemos esse sequestrador ou apenas algum indício de sua existência. Então, com o trem fora de controle, o trem descarrilhou na descida às profundezas do vasto mundo perdido feito pela Playtime. Aliás, foi até descoberto entre os arquivos do jogo, antes que a Mob Games fizesse qualquer coisa para deletá-lo, acharam um final original e descartado do capítulo 2. Um final secreto, mas ao invés da Poppy agir igual uma psicopata, é o contrário. Ela busca pela ajuda do ex-funcionário. Só da sua existência fez sofrer muitas pessoas, diz a Poppy. E então corrigir esses erros terríveis e sombrios do passado, concluídos pela Playtime, Poppy explica que o trem está indo para Crash, o melhor lugar para poder começar a procurar alguma coisa. Igual como no resultado final, a comunicação com a Poppy também é interrompida e é capturada pelo sequestrador. Mas qual é o ponto nisso tudo? Basicamente é uma resposta simples. Originalmente, Poppy iria ser nossa parceira confiável ao nosso lado para enfrentar qualquer inimigo que estivesse no seu caminho, para que eles pudessem fazer o certo e corrigir as falhas que foram causadas no passado. No entanto, esse final foi descartado e na história original transformaram Poppy em uma boneca distraída e ao mesmo tempo escondendo o seu instinto monstruoso. Em meu ponto de vista, eu não acredito que tenha sido o Experimento 1006 quem sequestrou a Poppy. Por mais confuso que seja, acredito que o Experimento 1006 já estaria satisfeito após recuperar a sua amostra valiosa. Principalmente ao fato que a Mob Games sempre criará novas despesas nesses próximos contos de terror. E assim, pondo algumas partes dessa explicação disso em mente, vamos analisar o segredo escondido no vídeo. Bem, depois do agradecimento de Isaac e da sua equipe de produção, somos apresentados uma tela de obrigado pelos 1 ano de Poppy Playtime. Bem, basicamente simples, só que de repente, no milissegundo, a tela e a música são corrompidos, mas é claro que nesse corte defeituoso saiu pistas sobre o capítulo 3. Inicialmente, podemos notar 3 números surgindo em sequência. Primeiramente, vemos o número 10, depois o número 31 e por fim o número 22. Então, checando esses números, é correto afirmar que essa é uma data. No dia 31 de outubro de 2022, o famoso Dia das Bruxas, o Halloween, irá acontecer alguma coisa nesse certo dia. Então, sem ideias, porém compreendemos que não seria a data oficial de lançamento do capítulo 3, pois está marcado para lançá-lo em 2023. Contudo, sabemos que a Mob Games tem aqueles lançamentos tradicionais, digamos assim. Eles sempre têm o hábito de lançar no início um teaser, depois vem o trailer oficial e o último é uma fita VHS que pode representar como a intro do próximo capítulo. Mas agora é trazido um segredo em forma de recado nesse vídeo,
é uma frase escrita no Creed Sparrows. Mas o que significa? Bem, certamente essa é uma frase que vem do latim. Então, se formos no tradutor e descobrir o significado, veremos que essa frase em português nos diz: não é o que você espera. Com a expressão que essa frase transmite, literalmente a Mob Games está nos informando que o capítulo 3 será algo tão novo que será diferente de tudo que vimos até agora. Dessa forma, desmoronou praticamente todas as teorias, dando especulações do que podia ocorrer no capítulo 3. Mas por que ele mandou isso? Possivelmente devido ao que aconteceu na época do capítulo 1, quando logo revelaram uma frase em diagramas, imaginavam que a mãe de Pernas Longas fosse ser a Kissimmee, só que infelizmente era algo tão novíssimo que surpreendeu a todos. E finalmente, a seguir, é o último detalhe que é visto nesse vídeo especial. É um estranho formato que aparece junto com a sequência de números. Percebemos que é uma espécie de quadrado e uma estrela centralizadas. E também, talvez não seja à toa que eles colocaram esse quadro com os experimentos que conhecemos como PJ Pugapilla, Bron, Cat Bee, Candy Cat, Boogie Box, Buzo Bunny, Sr. Poops, Kissimmee e Huggy Wuggy. A maioria desses experimentos está conhecido como antagonistas dessa saga, porém pouquíssimos, como Kissimmee, são conhecidos como teoricamente como aliados, juntamente com Cat Bee, além de uma mínima caixa suspeita que também tem um símbolo de estrela, igual ao formato secreto que tínhamos visto no final desse vídeo. Entretanto, a única diferença com a que vimos na mensagem secreta é que ela possui uma manivela, o que significa é que isso é um brinquedo, conhecido como Jack in Box. Ocasionalmente aqui para nós é uma caixa surpresa. Então, isso estaria indicando sim, hipoteticamente, um novo personagem está vindo nessa continuação da saga de Pop Playtime. Enquanto a aparência do personagem da caixa surpresa deve ser o mais tradicional na linhagem desse brinquedo. E o que mais seria agradável e divertido loucamente na creche? Bem, claramente, um palhaço. Um experimento palhaço seria drasticamente perfeito e amante para lidar com a criançada da Playcare, passando-se sim como o receptor ou talvez professor na Playcare. Porém, no passado na CRE deve ter ocorrido tanto acidentes quanto principalmente tragédias naquelas instalações apontados para um dos experimentos da creche, o palhaço da caixa surpresa, além de casos de corofobia, medo de palhaços, porque como a maioria dos experimentos, podemos entender como é que funciona a sua natureza. Eles se passam como criaturas amigáveis, feitas para o entretenimento e diversão às crianças. No entanto, às vezes, quando são dominados tanto pelo ódio e fome, se transformam em uma espécie de entidade monstruosa, deformando tanto fisicamente quanto psicologicamente os seus corpos, fazendo de tudo para devorar suas presas ou provocadores. Talvez isso também ocorra de novo, só que em vez disso, será com esse professor da Playcare. Entretanto, aqueles curiosos sobre a origem da caixa surpresa irem dizer em poucas palavras sobre a origem da caixa surpresa. Para terem ideia, a caixa surpresa ficou bastante popular entre os 1950 até os 1980, enquanto sua primeira invenção foi lá no século XVI. Lá em 1500, porém, séculos atrás, a figura da caixa surpresa não era um palhaço, mas na verdade era
um diabinho. De acordo com um folclore, diz que o Sir John Shorne, lá em Buckinghamshire, na Inglaterra, houve uma vez que ele prendeu um diabo em sua bota para proteger uma vila. Então, sabendo disso, tradicionalmente é até possível que essa caixa surpresa pode estar escondendo o sequestrador que capturou a Pop, o palhaço. E nesses últimos 10 anos, desde que a fábrica foi abandonada, ele esteja vagando lá na creche, mascarando a sua real forma demoníaca. Mas enquanto vocês, será que esse experimento é igual aos outros que enfrentamos? Ou talvez será um inimigo diferenciado? Um aliado ou aquele que ajudou a Playtime em criar seus monstros? Além do mais, se é uma coisa que a gente aprendeu com Pennywise é que ele literalmente gosta de devorar criancinhas. Então, se quiserem, podem comentar suas teorias, opiniões e novidades que eu não saiba aqui embaixo. Não esqueça de aceitar os meus pedidos e vejo vocês em breve. Feliz Halloween! Fui!